Bom dia, pessoal. Estamos aqui agora no estúdio do site A Voz do Campo com Adriano Araújo, ex-prefeito de Teofilândia. A entrevista com o Adriano inicia uma série de entrevistas e de reportagens com prefeitos e ex-prefeitos da região de Cisal, ou seja, com as lideranças políticas locais. A próxima entrevista que teremos será com o atual prefeito de Teofilândia, Técio Nunes. Adriano Araújo é o ex-prefeito de Teofilândia. E eu queria agradecer a participação dele, ao espaço que ele sempre cede ao site A Voz do Campo, sempre está disponível para a gente. Então, muito obrigado, Adriano. Seja bem-vindo. E uma primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você foi prefeito de Teofilândia por 4 anos, é professor, líder político, sempre participou de lideranças comunitárias. O porquê você não foi candidato à reeleição? Olha, Felipe, eu primeiro também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, parabenizar você e toda a equipe aqui da Voz do Campo, que é um site que cresceu muito nesses últimos meses, posso dizer assim. É muito claro o crescimento. Quero parabenizar primeiramente pelo trabalho de vocês e desejar mais êxito ainda. Essa pergunta é interessante porque já se passaram mais de 10 meses da atual gestão e eu ainda continuo tendo que responder isso, o que me dá uma satisfação, porque isso eu falo principalmente quando é para o eleitor, que ainda pergunta por quê, e às vezes até de uma forma lamentando eu não ter disputado a última eleição. Mas eu gostaria de afirmar com muita tranquilidade que um dos pontos mais relevantes para eu não ser candidato à reeleição foi o meu compromisso com o município. Uma vez que nós sabemos que os custos de uma campanha são muito altos no nosso país, o que cria uma série de problemas. Então, naquele momento em que o meu partido tinha um desgaste, a gestão não tinha conseguido todos os pontos que ela gostaria de ter realizado, a gente entendeu que não teria por que a gente colocar a prefeitura em risco. O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, infelizmente, o dinheiro não vai cair do céu. Muitas vezes os prefeitos, não quero dizer que todos, mas muitos prefeitos, para se reeleger, acabam comprometendo o recurso do povo. Como ontem mesmo eu vi uma reportagem falando sobre a questão da educação no país, onde dizia que quando tem um processo eleitoral envolvendo candidatos que estão disputando a reeleição, normalmente é de lá que sai uma boa fatia do recurso das campanhas. Então eu não fui candidato por isso. Existia um problema de saúde, mas era um problema menor, mas realmente o ponto-chave, como eu já disse, volto a reafirmar, foi a questão dos custos da campanha. Eu preferi deixar o município em ordem do ponto de vista financeiro, zelar pelo meu nome, que poderia ter ido para a lama, envolvido com agiotagem, com empréstimo de dinheiro, e o próprio comprometimento do recurso da prefeitura. Entendi. Uma outra pergunta que vem de acordo com, vem como consequência da última pergunta, e você falou um pouco de problemas com o próprio nome. As suas contas foram reprovadas, né, pelo TCM, o site A Voz do Campo até publicou uma matéria, você nos enviou uma nota. Comente um pouquinho sobre esse caso. Olha, Felipe, eu às vezes até brinco com alguns adversários, que apesar de serem adversários, mas permitem um diálogo comigo. Eu digo, aí eles ficam provocando, agora você é ficha suja. Eu digo, olha, tem ficha suja de todo tipo. Tem uma ficha muito suja, que não tem como limpar, e tem uma ficha suja que muitas vezes é consequência de uma atitude que o gestor tomou. Eu, por exemplo, está lá, que eu estou falando, você certamente viu no site do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, o voto do relator dizendo, com a seguinte redação: opino pela rejeição do prefeito Adriano de Araújo pelo seguinte motivo: extrapolação com gasto de pessoal. Então, ou seja, não houve desvio do recurso público para o prefeito Adriano, não houve lá uma acusação de um recurso não prestado conta, e sim o fato de eu ter honrado os compromissos com as categorias, com todas as categorias que tiveram aumento, professor, motorista, enfim, todos os funcionários da prefeitura tiveram em algum grau um aumento dos seus salários por uma política de valorização do servidor. É evidente que, como nós estávamos num momento, como agora, de crise, as receitas caindo, cada vez que as receitas diminuem, você mantém o custo da máquina, o seu índice aumentou. Então foi aí que realmente a gente teve um problema, mas eu estou muito tranquilo,
Como volto a afirmar, pelo fato de você olhar e dizer, não, aqui não foi encontrado, até a oposição afirma isso, que me deixa muito à vontade, do ponto de vista de dizer, não, o prefeito Adriano pode ser acusado, por exemplo, de roubo, desviou dinheiro para ele, então foi uma questão mesmo da baixa das receitas e as despesas elas só aumentam. Todo mundo sabe que é isso, e aí a gente vai ter que resolver isso mais à frente. E como consequência dessa última pergunta sobre o TCM, sobre a rejeição de suas contas, vem uma outra pergunta. A gente sabe que o processo legal vai passar pela Câmara de Vereadores de Itaofilândia. E é sabido que você, como oposição, é minoria lá dentro. A situação ela é majoritária dentro da Câmara Municipal de Vereadores em Itaofilândia. O que você espera e como você analisa esse cenário? O que você espera é óbvio que a gente sempre espera algo positivo para a gente, mas o que você analisa enquanto estrategista político? Olha, Felipe, eu busco ser muito realista com minhas coisas. É evidente que a gente tem procurado, mesmo porque como político, a gente tem que procurar todos os meios, esgotar todos os meios de comunicação. E eu tenho procurado alguns vereadores que têm uma abertura maior, mesmo sendo da oposição, para dizer, olha, reflitam, vejam o que vocês podem fazer, porque evidentemente que as contas foram rejeitadas, e vocês sabem o motivo da questão, que não houve um prejuízo aos cofres públicos. Mas, do outro lado, eu entendo que tem uma questão política, né? E que a gente tem que ficar muito tranquilo. Eu vou dizer que assim, pelo que eu já conversei e sei de alguns vereadores que têm uma resistência muito grande em votar, alegando que é uma questão de grupo, que eles não ficariam bem votando nas minhas contas. Então tem uma série de situações, mas a gente vai continuar, e eu espero no bom senso dos vereadores, acredito no bom senso, que nesse momento não seja levado por questões pessoais, mas, por outro lado, eu reconheço que a Câmara tem autonomia. Como eles já disseram em alguns momentos, de alguns vereadores se dizendo, olha, não tenho nada contra Adriano, realmente as contas, a gente não tem por que votar contra, mas é uma questão política. Então, não é uma questão técnica. E no momento em que o vereador diz que é uma situação política, a gente fica um pouco limitado. Então, volto a dizer, a gente está conversando e vamos aguardar no bom senso dos vereadores. Mas, entendendo como eles já estão dizendo que é uma questão política, portanto, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Uma outra pergunta é, qual o seu projeto político a partir de agora? Eu acho que é o que o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aqui, quer ver. Certamente os seus opositores querem ver você dizendo que vai pular da política e certamente o seu grupo diz, volta Adriano. Então assim, o que o Adriano político pretende? Olha, Felipe, muito obrigado pela oportunidade, porque eu acho que existe, já começa a ter dentro da cidade de Teofilândia e até nas cidades circunvizinhas, porque a gente tem alguns amigos em outras cidades também, que não só em Teofilândia. Eu quero dizer assim, com muita firmeza, Adriano estará na política de 2020, com muita paixão. Eu sou um homem apaixonado pela política, tive também minhas decepções, mas a minha paixão ela se sobrepõe às decepções que eu tive. Acredito que nós temos como contribuir com o processo político da cidade, na reflexão, no debate. Hoje, posso dizer com muita tranquilidade que existe uma expectativa por uma boa parte da população para que eu possa retornar. É evidente que nós vamos ter que acompanhar todo o processo, mas o que eu quero dizer, Adriano estará na política de 2020. Quero ser candidato, desejo, porque acredito que a gente aprendeu muito, até com os erros, com a experiência dos 4 anos, tivemos acertos e erros, e hoje nós temos assim a clareza que um trabalho hoje já seria diferenciado. Mas, se a gente entendendo como é o jogo político, eu vou tentar resolver meus problemas, o adversário vai tentar, quando for para essa seara judiciária, vamos dizer assim, se não resolvermos na Câmara, e aí a gente vai ficar um pouco como está em Lula, o povo querendo e as forças contrárias tentando todas as formas, dentro do processo da justiça, impedi-lo de ser candidato. Eu acredito que pode acontecer algo parecido comigo, mas eu estou motivado para a política. Então, o Adriano como candidato, ou
Na pior das hipóteses, Adriano não candidato, não conseguindo, estará em um palanque com alguém que realmente tem um projeto para Teoflândia. A única coisa que eu quero deixar bem claro é isso. Eu não conseguiria cruzar os braços. Agora vou apoiar quem tenha projeto. Não são questões pessoais, não serão acordos pessoais, e sim acordos em cima de uma proposta para o município. Você falou que você não ficará de braços cruzados. Primeira pergunta é, Teoflândia precisa dos seus braços? E o porquê que Teoflândia precisa dos seus braços? O mesmo tipo de pergunta será óbvio feito ao prefeito Técio. Por que Teoflândia precisa dos seus braços hoje, na sua visão? Porque, principalmente, Felipe, por um item, eu não me vejo como herói. Eu acho que eu fui apenas um prefeito cidadão que tinha compromisso com o povo e que não sonhou em ser prefeito com o objetivo de ficar rico. E minha situação financeira hoje comprova isso, o que para mim me deixa muito feliz. Então, dentro de um cenário de tanto desgaste da classe política, sempre envolvendo desvios de recursos, riqueza ilícita e de forma rápida, pessoas que com 12 mandatos já estão milionários, e a gente pode hoje olhar nos olhos das pessoas de Teoflândia e dizer, tive minhas falhas na gestão, reconheço. Agora, não usei a prefeitura em benefício próprio, nem do prefeito Adriano, nem da sua família. Algo que, se a gente for analisar direito, é uma novidade na região do Cisal. Então eu queria até corrigir e não dizer que não exista outros prefeitos. Mas o que eu estou dizendo aqui, todo mundo sabe. Todo mundo que for acompanhar essa entrevista aqui na Voz do Campo vai saber do que eu estou falando. Claro que existem outros prefeitos com um compromisso muito sério. Eu citaria aqui só um exemplo, o prefeito de Conceição do Coité, o nosso companheiro Assis. Tem outros nomes, mas a maioria, infelizmente, nós sabemos que a história é bem diferente. De pessoas que entram na política, entram na prefeitura pobre e saem ricos. Qual o seu projeto político para 2018, tendo em vista que a gente inicia agora um processo eleitoral, até um processo bastante polarizado para a presidência, deputados? Olha, Felipe, nós teremos que estar engajados. Primeiro, que o país atravessa uma das piores crises que nós já tivemos depois dessa, vamos dizer, do pós-64, vamos dizer, dos governos de José Sarney para cá, principalmente, posso afirmar, até como um estudante de história que fui, que é certamente o pior momento político-econômico desse país. E nós que temos uma visão e acreditamos que a política, mesmo com todo o desgaste, ainda é um possível caminho para a mudança das coisas, para a melhoria, nós teremos que estar envolvidos nesse processo, um processo que será muito delicado. A classe política está muito desacreditada, mas nós, como cidadãos, eu acredito, e aí eu me coloco nessa condição agora de cidadão, que deve contribuir, que deve participar com a sua posição, com o que você acredita, para que o pior não aconteça. Porque como está um momento de muito desgaste, a gente pode querer se aventurar em projetos que não vai dar certo, que já nascem deixando muito claro que não vai dar certo. Para a gente não ver nesse país acontecer aquilo que aconteceu em 89, aquela alucinação em torno do nome de Fernando Collor, e nós sabemos qual foi o resultado, que inclusive até hoje tem cidadãos que têm sequelas, dinheiro sequestrado, investimentos que foram paralisados e que deixou aí para o resto da vida marcas, pessoas que se mataram, e nós sabemos disso. Então, eu acho que é um momento rico. Agora vamos ter que olhar com muita criticidade, e o ex-prefeito Adriano terá que estar engajado nessas discussões, e certamente estaremos apoiando nomes os quais nós acreditamos que têm condições de fazer a diferença. Então, como pergunta final da nossa entrevista, o que Adriano hoje está fazendo, o que Adriano está produzindo? Olha, primeiro estou estudando, é uma coisa que eu já vinha planejando mesmo quando eu estava ainda na prefeitura. Estou fazendo um curso de Direito em Feira de Santana, até porque, como eu disse atrás, que minhas pretensões de continuar na vida pública, na carreira, na política, independente de estar com cargo ou não, e acredito que para a gente contribuir precisa estar hoje, mais do que antes, com o preparo. E o curso de Direito te dá
essa ferramenta? É o conhecimento das leis, é ampliar a forma de ver o mundo, que é importante, ter uma visão mais ampla. Tenho aproveitado para ler outras coisas, biografias de político. Agora mesmo estou lendo a biografia de Nelson Mandela, que para mim é uma inspiração na política, por toda a história de vida daquele cidadão. Começo, né, na próxima sexta-feira, dia 27 de outubro, na Rádio Continental, o programa Repórter Cidadão, onde a gente está muito feliz com esse sonho que passará a ser realizado também. Enfim, e percorrendo o município de Teofilândia, participando das reuniões de associação, conversando e ouvindo o povo, que é um dos papéis que o político pode exercer. Então, nós ficamos aqui com a entrevista com Adriano Araújo, agradecemos a sua participação. A Voz do Campo se sente muito feliz e satisfeita com a receptividade que está tendo da comunidade teofilandense. Nós procuraremos e buscaremos sempre trazendo um debate, trazendo ideias, trazendo informações, tanto da situação quanto da oposição e as demais notícias que envolvem o cenário local. Agradecemos muito a população e agradecemos a Adriano. E a próxima entrevista será com o prefeito Técio Nunes. Felipe, eu que quero agradecer pelo espaço, me sinto muito honrado de estar dando essa entrevista aqui para a Voz do Campo. Peço a Deus que ilumine o caminho de vocês, continue crescendo. E também quero aproveitar o momento final aqui para mandar um grande abraço a toda a população de Teofilândia e também aos amigos que tenho, inclusive aqui em Araci, em outras cidades. Muito obrigado e agradeço também pelas palavras de incentivo que tenho recebido. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Abraço a todos. Obrigado.